Nós vamos falar um pouquinho mais de economia agora. Depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a equipe econômica do governo terá as contas para atualizar a faixa de isenção do imposto de renda até agora, o fim do mês, hoje já é dia 24, né? Então até semana que vem, até quarta-feira da semana que vem, né? O presidente Lula confirmou numa entrevista que vai atualizar a tabela do imposto de renda. Está muito longe de ser o justo, mas melhor isso que nada. André Anelli. Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula havia prometido que iria isentar do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$5 mil mensais. Ele reafirmou esse compromisso nesta terça-feira, mas, por enquanto, garantiu apenas o reajuste da isenção da cobrança para quem ganha até 2 salários mínimos. De acordo com o presidente, a atualização da tabela de isenção do imposto de renda vai ocorrer com o objetivo de seguir a política de ganho real do salário mínimo, que foi reajustado para R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro. No ano passado, o governo havia editado uma medida provisória que alterou a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.903 para R$ 2.112. Na época, para isentar quem recebia até 2 salários mínimos, o texto também incluiu um desconto mensal de R$ 528 na fonte. Mas, com o aumento do salário mínimo, essas pessoas passaram a receber R$ 2.824, ou seja, voltariam a ser tributadas. Só que, nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, Lula descartou esse raciocínio e confirmou a atualização na faixa de isenção. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar outro dinheiro. O anúncio feito nesta terça-feira pelo presidente Lula já havia sido antecipado na última segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à TV Cultura. Na ocasião, Haddad afirmou que o ajuste na faixa de isenção foi demandado pelo presidente Lula depois da alta do salário mínimo. A reforma tributária, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, estipula um prazo de até 90 dias para que o governo envie ao Legislativo as propostas de mudanças na taxação sobre a renda. Haddad não deu detalhes sobre o que está sendo preparado e disse apenas que a equipe técnica da área econômica vai se espelhar nas melhores experiências internacionais de tributação. De Brasília, André Anelli. Piperno e Dantas, é curioso como o presidente Lula se refere à atualização da tabela do imposto de renda, né? E desde 1996, a defasagem é de 150%. As alíquotas só deveriam ser cobradas a partir de quem ganha cerca de R$5 mil. Muito diferentemente disso acontece. O presidente diz, não, nós vamos ter de abrir mão de um dinheiro, procurar taxar quem recebe por dividendo. Ele pode achar justo taxar quem recebe por dividendo. Essa é uma questão para ser discutida. Agora, dizer que o Estado está abrindo mão de dinheiro, não, ele arrecada um dinheiro que jamais deveria arrecadar, que não deveria contar com ele, porque o justo é atualizar a tabela do imposto de renda. Olha, Rafael, às vezes o presidente fala de uma forma que não tem muita clareza, até porque ele também tem um jeito todo peculiar aí de se comunicar, né? Mas o fato é que o Brasil vivia uma situação, aliás, vive uma situação de extorsão social, que foi até pior no passado recente. Veja, até 2022, aqui no Brasil, o cidadão que recebia por mês 1,6 salários mínimos, veja, a mixaria, o salário de fome de 1,6 salário mínimo, ele pagava imposto de renda. E é impressionante, é incrível como quase ninguém se indignava com isso. Então, quando o governo, pelo segundo ano consecutivo, acena uma correção, principalmente, para que atinge, que no fundo acaba beneficiando esses trabalhadores de baixa renda, a base da pirâmide, é óbvio que ele vai na direção correta, de diminuir, digamos, até esse déficit moral
Que pouca vergonha é essa que o Brasil acabou, de certa forma, mantendo durante tanto tempo? Não é justo que pessoas com uma remuneração tão baixa continuassem pagando imposto de renda. Agora, é claro que se você colocar isso na ponta do lápis, à medida em que ele mantém essa faixa de isenção atingindo um nível de até 2 salários mínimos, e considerando que o salário mínimo passou a ter um aumento real, é claro que a cada ano mais pessoas ficarão sem contribuir com o imposto de renda. Ótimo que muita gente pobre seja poupado. Agora, é fato também que um governo que quer elevar a receita em tudo de qualquer jeito vai ter que encontrar uma outra fórmula para compensar isso. Então eu acho que também está na hora do governo pensar numa reformulação do imposto de renda, para principalmente aquele grupo que está lá no topo da pirâmide passe a contribuir com um pouco mais. Piperno, a gente tem que olhar essa tabela hoje do imposto de renda com um olhar absolutamente crítico, porque ela é injusta, ela é absolutamente injusta. Tanto é que essa promessa do Lula, que também foi promessa do Bolsonaro, ela vem sendo retroalimentada aí no discurso político, mas dificilmente ela entra em vigor. Nós temos aí uma alíquota de 27,5% que ela incide já a partir de quem ganha R$ 4.664, o que é uma coisa absurda. Mas por que é absurda? Porque o Estado, né, a Receita, o Leão, ele enxerga a quantidade, né, de CPFs, né, que tem esse rendimento e o quanto isso representa nesse bolo gigantesco, né, de trilhões de reais que abastecem as arcas públicas. É dinheiro nosso. Dinheiro que, infelizmente, não retorna em bons serviços. Essa tabela, ela deveria ser absolutamente reformulada. Deveria ser progressiva em relação à renda, sim, mas ela tem que subir de patamar, não é possível. E o próprio discurso de se tabelar, de se taxar, né, o dividendo, ele também precisa entender essa estratificação, porque hoje você tem quase 20% da movimentação na Bolsa de CPFs, ou seja, pessoas físicas que tiraram o seu dinheiro na última década, tiraram o seu dinheiro da poupança, que não rende nada, né, e passaram a fazer a sua poupança nas empresas que têm ações na Bolsa. Agora, essas empresas já pagam também os seus impostos todos para operar. Então, no final das contas, tem de olhar, né, porque senão você vai, você vai sobretaxar justamente essas pessoas, né, que estão aí, né, na classe média baixa, e que usam essas ações de empresas, como a própria Petrobras, para ter ali o seu dividendo, ter uma rendazinha extra, para pagar os impostos agora no início do ano, que vem tudo ao mesmo tempo, vem material escolar de criança, vem IPTU, vem IPVA, que também é uma outra injustiça com o cidadão. Olha, infelizmente, o cidadão é o pagador de imposto no Brasil, ele tem essa sina. O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo e que entrega menos serviços à população. É isso que precisa mudar.